Fala, meus queridos amigos, tudo bom? Como vocês estão? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor a respeito dos quarters, né? Porque algumas pessoas confundem quarter da onde, do que, quando, como, não sei, né? Porque é quarter do dia, quarter da semana, quarter do mês, o que eu uso, não sei o que eu uso. Então vamos lá, se você é day trade como eu, você opera ali no mercado, no mercado ou de Nova York, ou de Londres, ou da Ásia mesmo, né? Então a gente consegue ver dentro do operacional dos quarters, a gente consegue lapidar melhor e ter um melhor desempenho. Tá? Como a gente pode fazer isso? Através, obviamente, dos quarters e ter um viés mais direcional, um viés mais claro, mais objetivo ali dentro do seu trade. Tá? Existem vários e várias formas de linha de liquidez. Esse não é o critério que eu vou entrar agora, mas a forma que eu vejo o mercado ali a longo prazo, ou de repente a uma estrutura maior, um viés maior ali de 4 horas, 1 hora, são os quarters, tá? Então a gente tem muita coisa boa aqui do tirar dos quarters, tá? Então basicamente é o seguinte, pessoal, a gente tem a acumulação, a gente tem a manipulação, a gente tem a expansão aqui, que eu esqueci de marcar, expansão neste caso, e nós temos a reversão ou a continuação dessa expansão. A gente está sendo confirmado ainda no Q4, tá? O Q4 ele começa a meio-dia. Então, qual que é a ideia aqui dos quarters? A gente tem aqui, ó, do dia 1, eu vou deixar aqui, ó, bem do ladinho, para vocês enxergarem. Aqui. Então, qual que é a ideia? O quarter 1, tá? O primeiro quarter, que seria às 18 horas até a meia-noite do dia anterior, tá? Que seria o primeiro quarter. Então, a gente tem uma típica acumulação aqui, ó, nessa região, você tá vendo? Acumulação até meia-noite. Na meia-noite, a gente tem a True Open de meia-noite, que seria a Midnight Open, ou True Open do dia, tá? Que seria meia-noite, exato meia-noite. Então eu vou lá em 1 minuto, marco a linha de meia-noite, a abertura da meia-noite, do candle da meia-noite e expando ele para frente para utilizar ali o dia todo, tá bom? Manipulação. Ele veio, fez essa manipulação e em seguida ele fez uma expansão. Olha que interessante, certo? Assim que ele expandiu, qual que é a nossa ideia? A, M, D e aquilo que ele fizer no Q4 vai refletir ali no próximo dia, tá? Que é exatamente esse Q1 do dia atual. Então, no dia atual, das 18 à meia-noite, a gente tem o Q1. Da meia-noite às 6 horas da manhã, a gente tem o Q2. Das 6 horas da manhã até meio-dia, Q3, e meio-dia até as 18, Q4. Este Q4, a partir daqui, vai servir, o próximo vai servir como Q1 para que a gente tenha o desenvolvimento do trade, tá bom? Do próximo dia. Boa, não estou falando a respeito de abertura semanal, abertura mensal, nada disso. Eu estou falando a respeito somente da abertura do dia para a gente ter uma clara direção do mercado no quarto onde a gente vai atuar, que seria na sessão de Nova York, tá? Então olha aqui, ó, nós temos, como eu disse, 18 à meia-noite Q1 do dia. Vamos falar de novo. Da meia-noite às 6 horas da manhã, Q2 do dia. Q3 do dia fica entre as 6 horas da manhã e meio-dia. E Q4, meio-dia às 18 horas. Só que dentro das sessões, dentro dos quarters, a gente tem mais quarters. Ou seja, a gente tem os quarters da sessão, tá bom? Que seria basicamente ali os micro quarters. Então, a gente tem aqui, ó, olha que interessante. Começou o dia, Midnight Open, tudo que está abaixo de Midnight Open é compra e tudo que está acima de Midnight Open é venda. Só porque está acima eu vou vender e só porque está abaixo eu vou comprar? Não, tem que ter contexto. Por exemplo, se por um acaso for rompido aqui em cima ou aqui embaixo, aí sim dê um contexto de compra e venda, e se tiver um P Array interessante aqui, de repente um Fair Value Gap, um Inversion Fair Value Gap, um P Array legal de 1 hora aqui, por exemplo, faz sentido eu começar a pensar em compra e uma expansão maior, tá bom? Por um acaso, por enquanto, vamos ver aqui, ó. A gente tem o Q1, a gente tem aqui, ó, esse Fair Value Gap, olha aqui, ó, Fair Value Gap de 1 hora, inclusive. O que nós temos em 15 minutos? Vamos lá, de 1 hora para 15 minutos. A gente tem aqui, ó, essa acumulação, né, que ele fez essa acumulação do Q1. Do dia anterior, a gente tem... Não tem muita coisa. É mais aqui abaixo que tem, né? Seguindo a linha do Premium Discount, tá? Então a gente vai ficar com esse Fair Value Gap aqui, ó.
Aí nos 5 minutos, nós vamos aqui de novo, nos 5 minutos, o que ele está me dando, né? O que ele está falando aqui? Acabou de fazer essa manipulação, capturou o Fair Value Gap, temos esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui com esses pavis também, ele acabou de capturar. Fez a captura aqui dessa liquidez, tá? Volta, pronto. Fez a captura dessa liquidez, capturou essa liquidez e o mercado começou a expandir, tá bom? Para cima, obviamente, né? Bom, deixa eu tirar aqui esse Fair Value Gap, só por efeito mesmo de curiosidade aqui. No High Time Frame, então, temos um contexto do Fair Value Gap para começar a subir, tá bom? Então ele fez essa acumulação, fez a manipulação, em seguida fez a expansão. Essa expansão aqui, pessoal, que eu gostaria de dizer a vocês, é aqui que eu mais opero, tá bom? Então eu comecei o dia, por exemplo, ali às 7h30 da manhã. Acordei ali, fiz o que eu devia fazer de manhã, etc. Vou lá sentar aqui no computador e eu vejo aqui às 7h30 da manhã que o preço ele está nessa região aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui 7h35, tá? Para a gente ter ser um pouco mais didático aqui. Ok, 7h35 comecei, vi, olhei para trás, o que eu enxerguei? Acumulação, manipulação, aquele Fair Value Gap lá de 1 hora, tá? E aí eu entendo que ele está expandindo, tá bom? Então não me preocupo tanto com esses topos aqui em cima, tá? Não me preocupo tanto. Isso aqui é mais uma retração para ele começar a continuar a expandir. A gente tem um Fair Value Gap aqui de 5 minutos. Vamos ver? Fair Value Gap de 5 minutos. E aí eu entro onde? Eu entro no time frame de 1 minuto, porque afinal de contas é lá que eu quero operar, tá? E no time frame de 1 minuto, olha que interessante, a gente também tem um quarterly dentro do quarterly do terceiro dia. Ou seja, este quadrado aqui de manipulação, por exemplo, você está vendo? Esse tracejado aqui vermelho, é o Q2 do dia. Só que dentro do Q2 do dia nós temos 1, 2, 3, 4 quadrantes também. Então nós temos quarter 1, quarter 2, quarter 3 e quarter 4 dentro da zona aqui de Q2 do dia, que seria os quarterlies da sessão de Londres, tá bom? Nós vamos ter a mesma coisa, né? O mesmo sentimento aqui para o quarter de Nova York, tá? Então olha aqui, ó, nós colocamos aqui só para exemplificar para vocês. Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 e Quarter 4 de Nova York, tá bom? Então aí o preço ele foi, possivelmente capturou esse Fair Value Gap aqui de 5 minutos, vamos ver. Não capturou. O que nós temos aqui no primeiro quarter, pessoal? Nós temos uma expansão. Logo, este segundo é uma manipulação. Então nós temos o Q1 de Nova York e temos logo o Q2 também de Nova York. Só que dentro do Q1 de Nova York, dentro do Q1 do dia e de Nova York, nós temos o quê? Nós temos outro quarter, que nós chamamos de micro quarter, que seria micro open, tá? Então a micro open sempre no Q2. Sempre no Q2 nós fazemos a micro open, que seria basicamente essa linha aqui, ó, MO, tá bom? Micro open. Então, nós temos essa primeira abertura aqui e o mercado foi subindo. Só que, assim como todo preço é fractal, a gente precisa se atentar com um high time frame, com um time frame maior. A gente não vai se adequar ou fazer entradas somente no viés do quarter, dentro do quarter, dentro do quarter, tá? A gente vai ver um todo, tá? Então a gente trabalha ali com 15 minutos, com 1 hora, com 5 minutos e entrada mais precisa em 1 minuto, tá? Então, bora lá, vamos entender. Esse daqui é o quarter 3 do dia, tá? Terceiro quarter do dia. E esse aqui é o primeiro quarter da sessão de Nova York. Quarter de Nova York. Esse aqui é o segundo. New York Session, tá? Segundo. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Tem a abertura da 7h30, que é o segundo quarter da sessão de Nova York. Ele fez a abertura, subiu. Ó, ele fez o quê? Tá fazendo o quê? Uma acumulação. Por quê? Sempre uma expansão no Q1 é uma acumulação no próximo, tá? Então ele fez uma acumulação, ó, já fez toda a acumulação, então ele vai manipular ou embaixo ou em cima para poder seguir. Se tiver um PD Array de 15 minutos, interessante, pode ser que ele faça
uma captura interna de liquidez e comece a descer. Aqui em cima, ó, ele já fez essa acumulação, né? Então, ele precisa manipular acima ou abaixo, tá? Então, vamos lá em 1 minuto. Ó. Vamos ver. Não manipulou embaixo ainda. Opa, olha a explosão aqui ó, que ele fez. Ó, manipulou acima. Então, nós temos o quê? Este Q3, tá, de Nova York. O Q3 é o momento onde a gente aguarda o gráfico, o preço, ele manipular com mais clareza. Então, de repente, 9 horas, 9 e meia, aliás, é um horário de grande volatilidade, um horário de abertura do pregão regular, então ele faz uma manipulação bem interessante, tá? Então ele vem, manipula, vem até o topo, captura o topo para quê? Para depois capturar esse fundo aqui, tá? E onde que vai ser a nossa entrada? A nossa entrada precisa ser bem casada ali com Inversion Fairvalue Gap, com Fairvalue Gaps, com Breaker Blocks, né? De repente ali em 5 minutos pode entrar também, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, tá? E aí seguindo o preço, seguindo, né, com a direção do preço, tá? Então a gente teve uma manipulação aqui em cima que nós chamamos de Buy Side Liquidity. Buy Side Liquidity. E aí a gente bota ali um pouco mais próximo, né? Para a gente entender aqui o preço. Vamos lá. A gente tem um Fair Value Gap. Vamos esperar um Inversion Fair Value Gap. Aqui a gente tem um Order Block também de baixa. Ó. Opa, ó o preço. Foi muito, um rasante bem interessante. Não deu nem tempo para a gente entrar, tá bom? Na oportunidade. Se por um acaso, eu sempre trabalho com quantidade de stops relevante, tá? Relevante não, é interessante, tá? Então, depende muito do seu stop. Poderia até entrar nesse candle que rompeu o Inversion Fairvalue Gap aqui, sem aguardar ele subir aqui para poder continuar, tá? Mas minha entrada geralmente é no Inversion Fairvalue Gap, no Breaker Block, no Fairvalue Gap ali em direção à liquidez maior, tá? E eu vou aguardar, vamos aguardar aqui, ó. Ele subiu um pouco mais, foi descendo, ó. Olha que interessante. Ele fez aqui a captura desse breaker, ó. Fez a captura desse breaker aqui e já começou a manipular abaixo. Vamos ver. Veio na abertura da meia-noite, ó, aqui nessa região. E nós encerramos o Q3. Então, olha isso. Expansão, acumulação, tá? Porque ele não expandiu de novo, ele acumulou aqui. Acumulação, manipulação aqui em cima e reversão neste caso. Agora o Q4. O Q4 ele vai ser uma expansão, né? Ou uma continuação, tá bom? Olha aqui. Q4 de Nova York se encerrou aqui, ó, meio-dia, tá bom? Esse é o Q4 de Nova York. Então nós temos Q1, Q2, Q3 e Q4. Vamos botar aqui, ó, Q4. Legal? Show. Então nós temos aqui o Q3 do dia, Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, qual que é a ideia, pessoal? Nós temos o Q3 do dia, que seria entre 6 horas da manhã e meio-dia. Este Q3 do dia, nós temos o Q1 da sessão de Nova York, Q2 da sessão, Q3 e Q4 da sessão de Nova York. Tá? Ou seja, todos os quarters que nós temos aqui, eles precisam estar alinhados com o maior quarter, com o quarter do dia ou, no mínimo, da sessão. Por isso que a gente faz o quarter dia, sessão e o micro quarter. Tá? Então aqui, ó, nós temos a abertura, a Midnight Open, ó. A gente tem a abertura True Open, no caso, né? True Open do dia, que seria a Midnight Open, tá? A gente tem bem estruturada aqui. Então o mercado ele veio, capturou, fez a manipulação, depois desceu, possivelmente vai subir a partir daqui, ou descer, obviamente, né? A gente não sabe, mas possivelmente vai fazer uma retração até aqui em cima para descer depois, ou fazer uma manipulação abaixo para poder subir novamente, tá? Ó,
agora, neste momento, ele está subindo, né? Neste exato momento. Então, ele está subindo, ele provavelmente ele vai subir até essas regiões aqui, ó, de Fair Value Gap, Inversion Fair Value Gap, Breaker Block aqui, ó, para poder descer novamente e começar a mitigar abaixo, tá? Então, provavelmente vai acontecer isso. Mas olha que interessante que nós temos. Essa é uma típica acumulação, manipulação e expansão, ou distribuição. Neste caso aqui é uma expansão. Distribuição é para baixo, expansão ela é para cima. Então, quero que fique muito, muito claro aí para vocês. Nós temos o quarter do dia. Vou tirar aqui essas linhas. Ó, nós temos o quarter do dia, que seria das 18 à meia-noite, a acumulação. Manipulação, expansão e reversão ou continuação, tá bom? Vou mostrar aqui um outro dia aqui para vocês, ó. Vou ativar aqui esse indicador, a Midnight Open, que seria True Open, né? Eu uso esse indicador aqui, a Quarter Circles, que é bem interessante, tá? Eu não preciso ficar marcando ali todos os dias. Mas vou deixar aqui, ó, bem claro para vocês. Nós tivemos uma aqui, ó, uma expansão, tá vendo? Uma expansão seguida de acumulação. Então, por mais que ele tenha expandido aqui, ó, comparado a essa expansão, é basicamente uma acumulação que ele fez. No Q3, o que ele fez? Uma captura. Foi uma captura de topo, tá? Vamos colocar aqui, ó, um replay de mercado para a gente ver melhor. Vou colocar aqui também no 1 minuto, tá? Para a gente localizar melhor. Ó. Abriu o Q3. E o Q3, qual que é o Q3 de Nova York? Q1, Q2, Q3. Abriu o Q3. Qual que é a manipulação que ele fez aqui deste quarter do dia, tá bom? Ó, de novo, expansão do dia, tá? Primeiro Q do dia. Segundo Q do dia, foi uma acumulação. Então, fique esperto. Ele vai fazer uma buy side liquidity aqui. Mas, de novo, eu preciso entender o horário, tá? A partir das 9h30 ele vai começar a fazer a nossa manipulação, tá? Então, onde ele manipula? Ó, ele sobe com muita força, vai lá e manipula o nosso buy side liquidity. Mas, Luiz, ele não manipulou aqui já? Não, porque está fora do horário, tá bom? O horário, ele é mais importante que o preço. Fica a dica aí. Horário, a hora é mais importante do que o preço. Então, ele foi até a manipulação dele, fazer a manipulação dele. O que nós temos aqui? Nós temos um breaker block, tá? Isso falando a respeito de 1 minuto. Nós temos aqui, ó, a partir deste candle, o inversion fair value gap, tá? Então, aqui está tudo dizendo aqui uma possível venda, tá? Se eu entro em 2 minutos, por exemplo, eu entendo também, ó, que nós temos algum page array aqui também. Olha aqui, ó. A gente tem esse order block, né? Só temos order blocks aqui, temos esse fair value gap também maior, né? Aqui nessa região, que seria um inversion fair value gap de 2 minutos. Então nós temos aqui, ó, inversion fair value gap de 2 minutos. Vamos marcar aqui, ó, menos 2 minutos. E o que nós temos em 3 minutos? Ó, 3 minutos, a mesma coisa. Nós temos um inversion fair value gap de 3 minutos. Nós temos aqui um breaker block de 3 minutos. Olha aí. Na verdade é breaker block. Peraí, pronto. Aí eu coloco aqui menos 3 minutos, que seria negativo, né? Ótimo. 5 minutos, olha aí, ó. Eu tenho um breaker block de 5 minutos aqui. Então tá tudo dizendo, pessoal, pra gente descer, né? Tá tudo falando ali pra gente descer. Eu estou onde? Eu estou no Q3 de Nova York, tá? Estou já mitigando a manipulação não, a acumulação do dia. Se eu estou mitigando a manipulação do dia, eu tendo a acreditar que o mercado, assim que ele manipular lá em cima, ele vai ir para baixo, romper para baixo. Então é isso que eu tendo a crer. Mas primeiro eu preciso achar esses gatilhos, tá bom? Inversion fair value gap, order block, breaker block, enfim, para poder
descer com ele, tá? Manipulou aqui em cima, fez essa manipulação, ótimo. O que eu tenho? Vou entrar, também fazer a leitura do nosso Q1, Q2, Q3, das 9 da manhã até as 10 da manhã, que seria nosso período aqui, nossa zona de entrada, tá bom? Das 9 da manhã até as 10h30 da manhã, tá? Se eu não achar nenhuma entrada aqui, eu não faço, o que é muito difícil não ter entrada aqui nesse meio, tá? Mas geralmente eu não faço, justamente para me preservar e preservar o capital, tá? Mas geralmente tem. Todo dia, basicamente, com notícia relevante, sempre tem ali uma entrada ou outra. Como esse dia, por exemplo. Aqui a gente tem uma entrada, nessa região aqui. Assim que ele rompe esse Inversion Probability Gap, dá para a gente entrar. Eu sempre trabalho com uma quantidade de pontos que eu gosto, que seria 25 pontos. Tá? Entro aqui, olha aí, eu vou mitigando, deu ali quase um trade quase 3 para 1, quase, né, 2,5 para 1 aqui, que seria 65 pontos. Esse dia aqui tem uma volatilidade baixa, né? Uma volatilidade meio ruinzinha, mas o preço ele desceu bem, né? Então a gente faz uma entrada aqui e aí a gente vai com ele, com o gráfico. Assim que ele rompe esse inversion aqui, ó, ele já faz, né, essa mitigação ali para baixo, tá? Então ele foi, desceu, quarter 1, quarter 2, quarter 3 do quarto quarter da sessão do terceiro quarter do dia, ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos quarter 3 do dia, nós temos aqui o terceiro quarter também de New York AM, e nós temos aqui, ó, nos menores, ó, esse aqui, deixar grandão aqui, esse aqui é aqui, ó. Então, desse bloco todo grande aqui, ó, é o Q3. Este bloco aqui menor, verde, ele é o Q3 do Q3, ou seja, ele é o Q3 da seção de Nova York. E nós temos esses pequenininhos aqui também, ó, esses blocos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Primeiro quarter, segundo, terceiro e quarto quarter, que é o quarter do quarter da sessão, que é o terceiro quarter do dia. Ou seja, esse é o Q1 do Q3 do Q3, tá bom? Esse é o Q2 do Q3 do Q3, esse é o Q3 do Q3 do Q3, esse é o Q4 do Q3 do Q3. Se fosse aqui nesse bloco aqui do lado, este aqui seria o Q2 de Nova York. Então nós teríamos o Q1 do Q2 do Q3, Q2 do Q2 do Q3, Q3 do Q3 do Q3, Q4 do Q2 do Q3, tá? Ou seja, o Q4 que é o micro, Q2 que é o Q2 da sessão de Nova York, que é entre as 6 horas, aliás, a meio-dia, tá? E nós temos o Q3 do dia, que seria basicamente ali entre às 6 a meio-dia, desculpa. O Q3 do dia às 6 a meio-dia. E aí nós temos o Q2, que é das 7h30 até as 9 horas da manhã, que esse é o ciclo de 90 minutos, tá? É minute cycles, 9 minute cycles, que seria o ciclo de 90 minutos dentro do quadrante do Q2. Aqui também é o ciclo de 90 minutos dentro do quadrante do Q3, tá? Que seria de Nova York. Ficou claro? Espero que tenha sido claro. Acho que está claro, mais claro que isso possível. Mas se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente vai conversando, tá? E a gente vai papeando. Um abraço, até logo.